Internacional e Atlético amanhã lá no Beira-Rio às 9 horas. E a gente estava falando isso, né? O Kudê falou que, é claro, a cabeça está voltada para o Fluminense, mas que sabe da importância de pontuar no Campeonato Brasileiro, porque o Internacional está na 14ª posição, ainda também numa posição não confortável. Eu queria saber, Mauri, antes da gente chamar a Nath, chamar o Henrique André, que você trouxesse as informações aí do Internacional, como é que está o clima para esse jogo? Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, como é que está aí? Então, Dani, sendo bem sincera, ninguém quer saber do Campeonato Brasileiro, nem os torcedores. Acredito que os torcedores têm um pensamento mais ou menos assim: não tem time para cair, então é foco na Libertadores. Depois, por exemplo, caso o Inter se classifique, né, na próxima quarta-feira, dia 4, um jogo de volta com o Fluminense aqui, depois tem o Clássico Grenal, que é importante independente da competição. Depois o Inter vai ter até o final do mês, caso se classifique, para pensar, né, num próximo objetivo, na final da Libertadores. Então vai ter um tempo ainda, vai ter um tempo para recuperar esses pontos. Eu acredito que é isso que o Inter está pensando, né? Para a partida de amanhã contra o Galo aqui em Porto Alegre, o Inter vai todo reserva. O único titular que poderia enfrentar o Atlético é o goleiro, né? O goleiro tem menos desgaste, o Rocher. Só que acontece que nessa sexta-feira o Inter acabou comunicando que o Rocher sentiu dores na lombar, então começou a preocupar, iniciou a fisioterapia, tratamento com anti-inflamatórios, não vai jogar nesse sábado, vai continuar ali paradinho, fazendo a sua fisioterapia para poder estar em condições para a próxima quarta-feira, né? Para não preocupar. E sem o Rocher, o Inter vai todo reserva para enfrentar o Atlético. Claro, o Inter também está apostando no fator casa, né? Fez uma promoção de ingressos agora para os sócios torcedores. O sócio torcedor que for pode levar um acompanhante gratuito, né? Sem ingresso gratuito. Então, assim, de repente, pelo fator casa pode tentar conseguir alguma vitória, mas eu acho que o torcedor do Internacional, se o Inter perde ou empata, tá tudo tranquilo também, porque é um time reserva. O time reserva do Inter perde muito em qualidade em relação ao time titular, esse que a gente vê na Libertadores, bem disputando ali tranquilamente com grandes times, com o River na altitude contra o Fluminense. O time titular do Inter é um e o time reserva é outro, bem diferente. Então é um dos times que recai bastante a qualidade, que o Kudê ainda não achou esse time reserva. Então a gente pode ver aí de repente um Atlético se aproveitando dessa condição de um Inter que está absolutamente focado na Copa Libertadores. Então a Mauri falou aí como é que o Inter vai para cima do Atlético amanhã lá no Beira-Rio. E eu quero saber de você, Henrique André, como que o Atlético vai para cima do Inter amanhã nessa rodada 25 do Brasileirão? Sem poder contar apenas com o volante Otávio, que levou o terceiro cartão amarelo na última rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Luiz Felipe Scolari terá força máxima para esse duelo tão importante contra o Internacional. E ele deve colocar em campo Everson, Mariano na zaga, Maurício Lemos e Bruno Fux na esquerda, o agora convocado para a seleção brasileira Guilherme Arana. No meio, batalha, aí uma única dúvida: Edenilson ou Alan Franco, Pedrinho, e lá na frente aquele trio que o torcedor do Galo já tem na ponta da língua: Paulinho, vice-artilheiro do Galo na temporada com 21 gols, Pavon do outro lado e o Hulk, o grande goleador, com 22 gols marcados em 2023, formando este ataque para encarar o Inter de Eduardo Kudê. Vai ter reencontro, hein? Valeu, Henrique André. E antes da gente ouvir, então, os nossos convidados aqui, Edu Panzi e a Aline Teixeira, deixa eu chamar ela que está curtindo o final de semana merecido, mas é claro, deixou aqui gravado a expectativa para esse jogão de amanhã, Internacional, que a gente já sabe, vai com time reserva, e o Atlético, pelo que o Henrique falou, vai com força máxima. Chega para cá, minha companheira, Nath Fiuza. Boa noite, Dani, um abraço para você, também aos colegas do estúdio, Mauri em Porto Alegre, a todos que nos acompanham aqui no Antes do Apito no YouTube da Itatiaia. Olha, enfrentar o Internacional no Beira-Rio nunca é tarefa fácil, ainda mais para quem assistiu o jogaço que o Inter fez contra o Fluminense pelo torneio continental. Agora, o que dá um alento, o trunfo do Galo, é justamente o fato de que o Internacional da Copa Libertadores não chega nem perto do Inter do Brasileirão. O time do Eduardo Kudê, que disputa o campeonato
Campeonato Nacional, tem muitas dificuldades para marcar gols, vai enfrentar uma defesa muito sólida do Atlético. É uma equipe que oscila bastante e vai encontrar um Atlético que tem mostrado muita regularidade ao longo das últimas rodadas, conquistando 10 pontos dos últimos 12 disputados. Portanto, o cenário é todo favorável ao Atlético, que tem que chegar em Beira-Rio, em Porto Alegre, com o pensamento de conquistar mais 3 pontos. O desfalque no meio-campo, Otávio, o substituto deve ser Edenilson. Quem sabe uma boa alternativa encontrada por Filipão, um cara que já jogou no Internacional, que conhece muito bem os caminhos do Beira-Rio. Quem sabe não vem lei do ex por aí. Fato é que o Galo, para esse confronto do sábado, é favorito contra o Inter, que tem que jogar o adversário cada vez mais para baixo da tabela e seguir galgando posições rumo à Libertadores. Valeu, Nath. Edu, é isso mesmo que a Nath falou? O Atlético vem de 4 jogos invicto, né? 3 na Arena MRV. Agora tá na hora de buscar um triunfo fora de casa. O Atlético precisa vencer fora de casa. Essa vitória é fundamental para que o Galo volte a brigar por Libertadores, vaga direta, vaga de grupos. E aquilo que eu falei lá atrás serve pro Atlético, né? Se pudesse escolher pegar o Inter titular ou reserva, é óbvio que o Atlético escolheria pegar o reserva, e em algumas posições é o reserva do reserva, né? Tem reserva que não pode jogar. E isso é bom pro Atlético. O Rocher, como disse a Mauri, não joga, mais um desfalque pro Internacional. Tá todo mundo focado na Copa Libertadores e tá certíssimo. Se fosse o Atlético na Libertadores, seria assim aqui em Belo Horizonte. Então o Galo, ele passa a ter a responsabilidade da vitória, né? Não dá para dizer que é obrigação vencer, porque tá enfrentando um grande adversário, o Inter. A gente sabe da força do elenco do Internacional. A Nath falou do Edenilson conhecer os caminhos do Beira-Rio, do Internacional. Só que o Edenilson não jogou com essa turma que está lá hoje, né? O Edenilson já saiu há mais de um ano. O Cudê conhece muito mais esse Atlético do que o Edenilson conhece esse Internacional. Então não vai ser tarefa fácil. O Cudê conhece a característica de cada um desses atletas do Galo, mas, como eu disse, a responsabilidade ela passa a ser toda do Atlético para vencer, para somar 3 pontos, para seguir com essa sequência de bons resultados, sequência de vitórias. E se vence o Inter, Dani, o jogo seguinte é o Coritiba, é o lanterna do campeonato, e aí sim o Atlético passa de vez a brigar por G4, que é a briga que a gente imaginava para o Galo lá atrás, antes de começar o Brasileirão. Aline, e você também concorda com isso? É a chance do Atlético? Oi, Mauri. Só para terminar com o time do Inter, acabei não falando, o Panz lembrou bem que o Inter não tem só o Rocher de desfalque, né? Para esse jogo, serão as reservas dos reservas mesmo, porque o Bustos, que atuaria na lateral direita, ele que não atuou no Maracanã, foi lugar do Hugo Malho, o Bustos está suspenso, o Depena está suspenso também. Então, por exemplo, a lateral direita é uma das posições que o Inter não tem ninguém à disposição. E vai acabar improvisando, o Cudê vai improvisar o Rômulo, que veio, né, do Atlético, aí de Minas Gerais, que é a volante, mas vai atuar na lateral direita. Se vocês quiserem, depois que a gente terminar o debate, eu até passo a limpo esse Internacional. Vamos querer sim, Mauri. E aí, Aline, aí melhor ainda, né? O reserva do reserva é a chance do Atlético aí continuar nessa sequência boa no Campeonato Brasileiro. É uma chance favorável pro Atlético, né? O Atlético está se reencontrando. E no início da temporada, o time era muito questionado, principalmente depois, antes do Filipão chegar já era, mas quando o Filipão chegou também continuou a ser questionado esse time. Poxa, Filipão, você ainda não encontrou um time ideal, não conseguiu fazer o Atlético jogar de uma forma condizente com o elenco que tem, com o plantel que tem, e agora o Atlético se reencontrando e conseguindo fazer o torcedor encontrar, ver nesse time o que ele realmente pode entregar, né? A sua capacidade máxima aí. O Atlético está de olho na Copa Libertadores, está correndo um pouco ali atrás, né, dos adversários, e aí tem que aproveitar esses jogos. Um jogo em que o Internacional vai com o time todo reserva, depois o Panzi já colocou que o próximo jogo é contra o Lanterna, é contra esses adversários que não pode vacilar, porque aí vão vir os jogos grandes, né, os jogos maiores, e aí o Atlético vai, claro, sofrer mais, ter mais dificuldades, mas já indo com essa sequência de vitórias, até vai com uma moral mais elevada, além da qualidade que está se reencontrando, mas vai com uma moral mais elevada para ter uma sequência positiva dentro da competição. E é bom lembrar que o Atlético está na nona posição com 37 pontos, né? Se vencer, chega a 40, encostando ali em Flamengo, nos times que já estão lá de olho também na parte de cima.